Bitcoin começou caindo ontem muito forte, então eu vim trazer essa avaliação de mercado aqui para vocês darem uma pensada sobre as análises de vocês sobre compra ou venda. Se vocês olharem, o Bitcoin ele está tentando fazer uma estrutura de trap aqui. O que que é a estrutura de trap? Ele está tentando vir perder o último fundo. Só que essa mesma estrutura ela foi vista aqui e ela foi vista aqui também, ó. Já não é a primeira vez que ele faz esse mesmo padrão de tentativa de perca de fundo e que é chamado de trap. Ele tenta tirar todo mundo do mercado, ele fecha acima, faz um pivô e ele volta a retestar a máxima histórica o último topo, né? Podemos se dizer por aqui assim. Então, se nós avaliarmos agora aqui, Bitcoin fez a mesma coisa aqui, aonde ele voltou a retestar o topo e ele está fazendo a mesma coisa aqui. Então eu não me surpreenderia se Bitcoin agora, nos próximos dias, pegasse e voltasse lá para casa dos 110 mil dólares, 108 mil dólares. O que a gente tem que ficar de olho agora? Se nessa tentativa dele voltar para cima, ele vir aqui e não conseguir passar dos 92 mil dólares e virar para baixo, aí é perigoso. É bom encurtar os stops, né? Porque provavelmente ele fará um pivô de baixa. Mas eu não acredito nisso porque a gente já está bem sobrevendido, inclusive no gráfico diário. Se nós olharmos, nós já estamos chegando aos níveis de 29 pontos ali no RSI, que é o equivalente ao fundo que foi encontrado aqui. E com o mesmo padrão, né? O mesmo padrão, por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó. Ainda é o mesmo ponto que foi identificado aqui e agora ele está se repetindo aqui. Então eu não acharia que ele continuasse descendo cada vez mais. Eu acredito que agora poderia se estancar, mas ele ficar um pouquinho mais lateral. Só que se nessa retomada ele subir um pouquinho mais forte, por exemplo, hoje fará um dia lateral, sem direção, igual está agora, ou semelhante aqui, ó. Dias desse tipo, ele tem uma queda, o mercado fica indeciso, ele faz uma pequena sinal de recuperação e depois vai embora, que é o constituído duplo trap, né? Se ele voltar aqui e ele já conseguir subir direto e fizer o reteste, provavelmente nós testaremos a máxima histórica e aqui eu acharia muito bom realizar algumas posições para desalavancar um pouco, diminuir um pouquinho o risco e realizar um pouco de lucro, né? Aqui. Provavelmente poderíamos passar ou não, ou ficar um tempinho mais lateral, fazendo esse tipo de consolidação. Eu não acredito realmente que continuemos caindo sem parar. Outra informação importante que eu trago para vocês é uma comparação do M2 Global. O M2 Global é um índice, né, se assim podemos dizer, que ele mostra o dinheiro em circulação entrando nos mercados, né? Então, o M2 Global, ele muitas vezes ele antecipa os mercados, porque ele é um dinheiro em circulação. Quando o M2 Global começa a aumentar, quer dizer que está entrando dinheiro no mercado. O M2 Global caindo é dinheiro saindo do mercado, liquidação saindo. Então, só que ele geralmente ele tem um delay em transmitir essa informação para os ativos. Geralmente de 2 a 3 meses ou 2 semanas. Então, como a gente vê aqui, ó, o M2 Global sobe na frente e depois o BTC acompanha. Sobe na frente e o BTC acompanha. É mais ou menos assim que acontece. Ó. Aqui nós tivemos uma saída do M2 Global, talvez o BTC segurou um pouco mais, mas aqui foi o clímax de venda do Bitcoin desse bear market. E como a gente está vendo agora, o M2 Global já está quase testando as máximas históricas e o BTC ainda está no fundo aqui dessa consolidação. Então, não me surpreenderia também em 2 ou 3 semanas, ou até menos, de o Bitcoin acompanhar essa consolidação. E outras coisas interessantes que eu trago aqui. O Ethereum, ele está fazendo o mesmo padrão de cunha que ele se repete inúmeras e inúmeras vezes, se vocês olharem o histórico dele. Que é um padrão de cunha bem confusa, né? Ele rompe topos, perde fundos aqui, ó, ele tenta romper, ele faz um trap. Ele tenta perder o fundo, não consegue. E o que que a gente identifica aqui? Que a gente está com perdas de fundo sem continuação. Isso também está mais visível em altcoins, que elas não estão perdendo tantos fundos. E a gente ainda está vendo uma divergência no RSI, ó, como foi aqui, ó, onde esses fundos estão na mesma altura e o RSI não está tão sobrevendido quanto antes. E aqui o fundo ainda está mais longe, né? Mas ele se caracteriza por essa soma de tudo isso aqui, né? Um fundo, o RSI é constituído pela soma de todos esses movimentos, né? Então não é o peso exclusivo dessa barra, né? E mesmo assim, esse fundo aqui mais baixo que esse, digamos assim, o RSI está apontando divergência. Outra informação que eu trouxe é sobre ENA, eu acho que é melhor eu mostrar no gráfico para vocês.
Ena eu acredito que está num bom ponto de reversão. É um padrão já comum no mercado, aonde nós estamos vendo uma cunha nítida em Ena. Os preços são fortemente testados quando eles chegam nas suas partes inferiores aqui, ó. O preço realmente tende a segurar aqui e servir de suporte aqui. É uma resistência inclinada. E como a gente vê, a divergência é muito mais nítida no gráfico de 4 horas, onde esses fundos aqui já estão ascendentes e aqui ainda está descendentes. E é justamente uma order block aqui, onde a gente está encontrando agora. Então eu também não me surpreenderia se aqui ele fosse fazer um reteste. Então eu acho um ótimo ponto de compra aqui em Ena, esperando que o mercado possa ele fazer um rompimento entre nas próximas horas aí, até o dia 28, talvez dê umas 24 horas que ele ainda consolide, mas ele caia, ele venha retestar. Eu não compraria o rompimento de primeira, geralmente tende a não funcionar muito em criptomoedas, os rompimentos geralmente tendem a falhar, então eu esperaria um rompimento. Se eu visse que o mercado estava muito forte, eu esperaria uma única barra vermelha, então eu veria uma subida do mercado, né? Uma única barra vermelha, eu botaria minha compra no rompimento dela. Para surfar um possível recuperação, né? Eu acredito que uma recuperação vai trazer os preços no mínimo até aqui em cima. Geralmente ele traz uma sobrevenda, né? Em algum time frame menor, como dá de nós identificar aqui pelo RSI, ele viria no mínimo a esse nível aqui, vamos ver, ou até próxima sobrevenda. Nós podemos até ver onde é que seria esse RSI Levels ali. Aqui, ó. Ficaria mais ou menos aqui na casa de 0,5. Eu acho que é um número redondo, ainda um número psicológico, né? Que pode ser que realmente os preços venham até essa região para fazer uma espécie de trap e voltar para confirmar o fundo. Geralmente essas saídas do mercado aqui, elas tendem a demorar um pouquinho mais, não é direto, né? Você não verá os preços saindo e fazendo esse movimento. Geralmente ela cai, ela lateraliza aqui, fica mais um tempo, faz um outro pivô, para depois ir começando a subir. Mas não é garantia de que irá fazer isso aí. E outras altcoins que eu tô olhando também é Aave. Aave deu uma caída, e para mim, forte, né? E para mim, Aave é uma criptomoeda em desconto, porque ela é realmente muito boa e ela está chegando a níveis de sobrevenda agora. E se nós olharmos, ó, eu fiquei até na dúvida se isso aqui seria um padrão de bump run em Aave, que é uma consolidação, uma aceleração e ele volta perdendo suporte. Nós já não estaríamos muito longe do alvo, mas se fosse um bumper run de verdade, nós teríamos umas quedas até mais ou menos essa região aqui. Tomara que não seja, tomara que seja só uma perca, né? Mas geralmente no meu tempo de mercado eu nunca vi ele conseguindo recuperar acima das linhas, entendeu? Geralmente ele volta, talvez se ele conseguir voltar, mas ele nunca mais supera esse preço ali. Ele fica aqui e a linha vai sempre se distanciando aqui. Então ele nunca mais consegue recuperar essas linhas, sabe? Não quer dizer que vai acontecer, né? Também há sempre o mercado gosta de nos surpreender, mas eu já notei esse padrão no mercado. Outra coisa que me interessa também é se nós olhar Aave e ETH, Aave contra ETH, a gente vê que está fazendo uma espécie de fundo, né? Também. Ele está retestando esses suportes, ó. Então, é muito interessante tentar uma compra aqui, acreditando que isso possa ser uma cunha megafônica, esperando ele voltar lá em cima. Geralmente, por que eu quero dizer isso aí para vocês? Esses padrões aqui, eles ocorrem porque Aave é praticamente 1/10 ou até menos do mercado de ETH. Ele é muito inferior. Então, quando o mercado vira para uma pernada de alta, como se a gente olhar aqui, ó, esse momentum aqui, enquanto ETH chega a subir 70%, essas criptos menores elas sobem 100, 120%. Então ali que ocorre essa recuperação, sabe? Porque elas aceleram muito mais facilmente. Eu acredito que faria esse movimento, eu acho bem interessante uma compra aqui. Solana também acredito que está num ponto bom de compra. Ela perdeu esse canal para baixo e ela está retestando suportes antigos. Suportes que foram identificados desde março de 2024, né? Março, abril de 2024. Acredito que seria um bom ponto de recuperação também, porque tem um risco-retorno muito alto.
E o sentimento que vocês estão vendo no mercado agora, quem está acompanhando, ele é nítido de que caracteriza fundo de mercado, né? Porque não são boas notícias que faz de fundo. Geralmente o que faz fundo no mercado são notícias pessimistas e topos euforia, né? Então, quando eles estão com medo, você tem que ser ganancioso. Quando eles estão gananciosos, você tem que estar com medo. E esse é um momento que está saindo notícias ruins. Ah, eu vi o pessoal comentando sobre um banco no Canadá que aconteceu tal coisa, a política monetária que ainda não acelerou. Tem várias noticiazinhas e eu acredito que é isso que faz os fundos do mercado. Como vocês lembram aqui, o que fez o topo aqui foi Trump assumindo a presidência. Quando o Trump ganhou as eleições, o mercado estava aqui, que ele fez, acredito que foi essa movimentação, e daqui só foi para cima. E aqui foi quando Trump assumiu a presidência, se eu não estou enganado. Então daqui o mercado só caiu. E isso é um evento comum, por causa que é um FOMO, uma notícia muito boa em topo de mercado. É uma coisa que vocês têm que ficar ligado nas próximas movimentações. Quando vocês verem algo muito otimista próximo a topos de mercado, geralmente pode indicar topo, tá bom? Então essa é a minha análise de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aí, compartilhe a sua opinião, deixa alguma informação referente no canal, dica, sugestão, alguma coisa queira que eu ensine. Eu agradeço muito pela sua visualização. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até mais.